Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do curso de Linux e comandos essenciais aqui da Hello Codes. E nessa aula a gente já vai começar a praticar. Com o terminal aberto, a gente já vai começar a ver alguns conceitos sobre como o terminal funciona e a gente vai aprender também sobre os principais comandos que a gente usa no terminal, na linha de comando, para que a gente consiga gerenciar diretórios, arquivos, navegar, tá, entre as pastas. A gente vai ver tudo isso e mais um pouco logo depois da vinheta. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu preciso te lembrar rapidinho que este vídeo faz parte de um curso completo que se chama Linux e Comandos Essenciais. Então, o vídeo, aliás, o link da playlist, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que aí você pode acessar as outras aulas também, caso você queira, beleza? E a gente também tem a página oficial deste curso. Então, aqui nessa página, você pode ver mais informações sobre o curso, você pode acessar os materiais complementares. Então, os slides que eu passo, né, os comandos, a lista de comandos em escrito, você pode ver aqui também através dos materiais. É só você deixar seu e-mail, que pelo seu e-mail você vai receber um link exclusivo com os materiais, tá? E você pode também ver, inclusive, a lista das aulas que a gente vai ter aqui nessa playlist. Você pode clicar nos links aqui. Eu acho que essa página fica mais intuitiva de você acompanhar o curso do que a própria playlist do YouTube. Inclusive, você pode checar aqui quais você assistiu e vai ficar salvo no seu navegador, né? Você pode dar o refresh aqui, que vai continuar salvo quais você assistiu, quais faltam para você assistir, que pode melhorar a sua experiência aqui com o curso. E outra coisa também que eu te peço é que você, se você estiver gostando do nosso conteúdo, se você estiver gostando das nossas aulas, que você curta os nossos vídeos, que você se inscreva no canal, que isso dá uma moral muito boa para a gente continuar produzindo os conteúdos, né? Além do YouTube entender que os nossos conteúdos são relevantes, indica também e recomenda para outras pessoas. E não deixe de comentar, tá? Se você estiver gostando, coloca. Se você acha que vale a pena a gente continuar, coloca, porque assim eu vou saber realmente se vale a pena ou não a gente continuar produzindo esse tipo aqui de curso, né? Esse modelo aqui de curso que a gente está tentando colocar aqui no nosso canal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos continuar com a aula. Eu abri aqui o meu terminal já no Windows. Eu vou utilizar aqui o Windows com WSL2 para a gente prosseguir aqui com a aula. Se você utiliza o sistema operacional Windows, você pode praticar configurando o WSL2. Se você ainda não tem configurado, a gente tem um vídeo aqui no canal que você pode acessar, você pode clicar no anexo que a gente deixou aqui no vídeo, que a gente explica, né, que eu explico para você como você pode configurar, customizar, tudo bonitinho, o terminal, para que você possa voltar aqui e praticar. Mas só uma observação que o WSL2 no Windows, ele funciona só a partir de uma versão mais recente do Windows 10, então você precisa atualizar o Windows 10 para que, caso você não esteja, né, com o Windows atualizado, para ativar esse recurso, eu vou falar mais nos vídeos, eu falei mais um pouco sobre isso no vídeo que você pode ver, mas só deixando aqui essa observação, que é no Windows 10 e no Windows 11, tá? No Windows 11, desde a primeira versão, você consegue configurar. Só não funciona nas versões Home, tá? O Windows Home 10 e 11 não é compatível com o WSL2. Porém, nas outras, como o Windows Pro, Windows Education, é compatível. Beleza? Se você tem, por exemplo, o Linux, né, alguma distribuição do Linux nativamente na sua máquina, perfeito. Você vai conseguir praticar tranquilamente, ok? Independente da distribuição que você tiver, você vai conseguir praticar, tá? Pode ter algumas diferenças. A gente vai utilizar aqui a distribuição do Ubuntu junto com o WSL aqui. A nossa distribuição aqui no WSL2 é do Ubuntu, mas se você estiver utilizando outra, como eu já falei, pode ter algumas diferenças de gerenciador de pacote, né? Mas no mais os comandos são os mesmos, tá? Se você estiver utilizando, por exemplo, um MacBook, um macOS, você tem opções de colocar máquinas virtuais, né? Como VirtualBox, como VMware. Você pode instalar na sua máquina e você pode rodar. E você também pode utilizar o terminal do próprio macOS, que os comandos, a maioria dos comandos serão basicamente os mesmos. Como a gente viu na aula passada aqui dessa playlist, o macOS e as distribuições Linux que vieram do GNU Linux, eles herdaram, tá, as funcionalidades do Unix. Então, a grande maioria dos comandos são os mesmos. Então, eu acredito que você vai conseguir acompanhar bastante coisa também. Mas é recomendável que você acesse e você pratique pelo próprio Linux, né? Porque assim você vai conseguir ter uma experiência mesmo, né, com o próprio sistema operacional. Fechou? Só lembrando que se você estiver usando o WSL2, você está usando o próprio sistema operacional do Ubuntu aqui. Mesmo que seja através do Windows, você está usando o kernel original, né, oficial do Linux aqui, e que não vai impedir de você ter as experiências do curso, de você aprender de forma eficiente aqui. Beleza. Então, eu quero começar aqui com alguns conceitos importantes, tá? Para você. Primeiramente,
O que que é um terminal, tá? O terminal é essa janelinha aqui, ok? Então, é a janelinha que você abre e você vai encontrar aqui dentro do terminal, vai rodar aqui dentro do terminal um programa. Esse programa que roda dentro do terminal a gente chama de shell. Então, o shell ele pode ser considerado um interpretador de comandos. Então, ele vai interpretar os comandos que a gente digitar. E uma característica do shell é que você vai utilizar este programa através de linhas de comando. Então, a gente vai utilizar basicamente o teclado, você não vai utilizar o mouse para trabalhar aqui, né? Para fazer as coisas dentro aqui do terminal, dentro do shell, beleza? No máximo, copiar e colar alguma coisa que você pode selecionar aqui, mas no mais, você não vai conseguir usar o mouse, você vai usar somente o teclado, é somente linhas de comando. Você vai digitar os comandos aqui e o shell vai interpretar os comandos e vai executar as ações que a gente precisa, tá? E para que, na verdade, serve o terminal? Serve a linha de comando, né? Qual a utilidade? Através daqui, a gente pode fazer muitas coisas, tá? A gente pode gerenciar os nossos arquivos, pastas, navegar entre as pastas. A gente pode configurar um ambiente de desenvolvimento, que afinal é a nossa missão aqui como programador, como desenvolvedor, ok? A gente pode executar scripts, a gente pode automatizar ações no nosso computador. Então, tem muitas funções, tá? Na medida que a gente for vendo, você vai descobrindo, né? Você vai aprendendo e você vai ver que tem real utilidade a gente utilizar, beleza? Então, resumindo, tá? O terminal é a janela que roda um programa dentro dele que chama shell e aqui dentro a gente pode digitar os nossos comandos. Por isso que fala que tem o nome de CLI, ok? Que é Command Line Interface, é uma interface de linha de comando. Beleza, então vamos começar a ver alguns padrões aqui do shell, tá? A primeira coisa que você precisa saber é que um shell é como se fosse um navegador, ok? O navegador você tem, por exemplo, vários tipos. Você tem o Chrome, você tem o Edge, você tem o Firefox. E o shell também você pode ter vários programas que interpretam, tá, os nossos comandos que são considerados shell. Você tem o Bash, você tem o ZSH, você tem o Fish. Como padrão no Linux, tá? O que vem como padrão quando você instala o Linux atualmente é sempre o Bash. E como você pode ver qual é o shell que está configurado como padrão no seu terminal? Você pode dar aqui o comando echo, e esse comando echo é para você exibir qualquer texto, tá? Se você colocar, por exemplo, echo hello world, e eu vou aqui dar um enter, ele vai somente exibir o texto, ok? Então esse echo ele serve basicamente para isso. Só que no Bash, tá? No Shell, inclusive no Bash, a gente tem as variáveis, tá? Então a gente pode acessar algumas variáveis, como por exemplo, uma variável chamada shell. Então se eu der o echo e eu der o cifrão shell aqui e eu der um enter, aqui eu consigo ver o valor que está guardado dentro dessa variável, que é o /bin /bash. Então você pode criar variáveis aqui também no bash, a gente vai ver sobre isso em aulas futuras, mas você dando um echo e você colocando a variável na frente, você pode ver o valor que está guardado dentro dessa variável. E no caso aqui a gente está vendo qual é o shell atual que a gente está utilizando, que, como já falei, é o bash, beleza? E você pode também instalar outros tipos de shell, tá? No vídeo que eu deixei, no vídeo que a gente tem no canal, ensinando a você configurar o WSL2 no Windows, a gente instala, eu te ensino a instalar o ZSH, que é um shell bastante utilizado também, que eu utilizo, né, no meu dia a dia, mas a gente vai seguir até então com o Bash aqui, porque eu acredito que é o padrão, né, e não vai afetar o nosso aprendizado. Então vamos lá, a gente já viu aqui qual é o nosso shell padrão, que é o Bash, agora a gente vai entender um pouco sobre alguns padrões aqui do Bash. A primeira coisa é que você está vendo aqui, o Hello Codes. No seu caso, vai estar o seu nome de usuário. Você tem configurado aí, tá? Porque a primeira coisa que a gente vê aqui é o nosso nome de usuário, arroba e o nosso nome de dispositivo. E aqui os dois pontos, porque daqui para frente a gente vai ver sobre os diretórios em que a gente está no momento. Porque sempre que a gente abrir aqui o shell, ele vai estar localizado em uma pasta específica do nosso computador. Então, vamos lá. Como eu posso saber em qual pasta atual eu estou no momento? Eu posso dar aqui o comando, eu posso digitar o comando pwd e posso dar um enter, tá? Dando enter, veja só que eu estou em /home e /hello codes. Então, nesse momento no shell, eu estou exatamente dentro dessa pasta aqui da Hello Codes, que é o meu nome de usuário, tá? Só que é o seguinte, eu estou vendo um tio aqui. O que significa esse tio? Para ficar uma visualização mais legível, eu vou mudar a cor aqui do terminal. Você pode ficar com a cor que você tá? Não vai ter problema. Eu vou fazer aqui somente para fins didáticos, porque essa cor roxa não é muito legível assim para ensinar, beleza? Eu vou vir aqui e colocar aqui o One Half Dark, salvar, vou voltar aqui e veja só. Eu acredito que agora está com uma cor mais legível. E eu vou aqui dar o zoom também, beleza?
veja que a gente tem um til aqui, tá? O que que significa esse til? Esse til é um atalho para dizer que você está na sua pasta de usuário, tá? Eu falo que aqui é a raiz do usuário, porque você pode ter a raiz do usuário e você pode ter a raiz do sistema, tá? Quando você está localizado na raiz do usuário, da pasta, né, do usuário, você vai ter o til aqui. E como eu falei, para que você veja em qual local você está no momento, você pode dar o pwd, que significa Print Working Directory. Você vai printar, vamos dizer assim, tá? Você vai exibir aqui no terminal o seu local de trabalho, ok? O seu diretório de trabalho atual, que você está localizado no momento aqui. Então, nesse diretório, pode ser que eu tenha outros diretórios dentro dele também, certo? E a gente pode listar quais os diretórios a gente tem dentro dele. Então, eu posso usar o comando chamado ls. Então, eu dando ls aqui e dando enter, teria que exibir aqui os diretórios e os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta. Não apareceu nada porque eu não tenho nada, né? Na real, eu não tenho nenhuma pasta aqui, ok? Como eu não tenho nada, eu posso criar um diretório através do terminal. Então, eu posso digitar o comando mkdir, que significa make directory, ok? E eu posso colocar o nome de projetos. Então, eu dou o mkdir aqui, o comando, tá? Na frente eu coloco o nome da pasta que eu quero, do diretório que eu quero criar, e dou um enter, beleza? E agora eu vou digitar o ls de novo, somente o ls. Vou dar um enter e veja só, eu tenho aqui uma pasta chamada projetos, tá bom? Eu consegui criar uma pasta, mas eu quero criar um arquivo também. Como eu consigo criar um arquivo? A gente pode digitar outro comando, tá? Para que você consiga criar um arquivo zerado, um arquivo do zero, um arquivo de texto, na verdade, tá? Aqui você vai conseguir criar um arquivo de texto, outros tipos de arquivos, mas que envolvem texto também. No caso, eu vou criar um arquivo .txt com o comando touch. Então, digitei aqui touch texto.txt. Vou dar o enter aqui e agora vou dar o ls de novo e veja só, eu tenho aqui uma pasta chamada projetos e também um arquivo texto.txt. Então, veja que eu estou começando a popular aqui o meu diretório com os arquivos aqui, tá? E você pode perceber que tem uma diferença da cor aqui de projetos com o texto.txt. O projetos está de azul e o texto.txt está de branco. No seu caso, pode ser que sejam outras cores. No meu caso, estão com essas cores porque eu selecionei esse tema aqui, né? Na hora eu posso selecionar o tema e ele tem as cores específicas. Se eu voltar aqui, por exemplo, para o Ubuntu, vai ter, e voltar aqui, vão ter outras cores. No caso, tá azul e branco também. Mas no seu caso podem ser outras cores, mas você pode perceber que vão ser cores diferentes para diferenciar um diretório de um arquivo, tá? O que é um diretório? Um diretório é a pasta. Então é uma pasta que você pode navegar dentro dela. Você pode entrar dentro de uma pasta. O arquivo, você consegue abrir o arquivo, mas você não consegue entrar dentro do arquivo, ok? Então você pode navegar entre os diretórios e acessar os arquivos. E quando eu salvei as configurações, eu vou dar o 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele deu o zoom out aqui de novo, né? Então eu vou aqui trazer mais para perto aqui para que você possa enxergar melhor. Então a gente tem a diferença entre diretórios e arquivos e geralmente, tá? Na nossa pasta raiz de usuário, a gente também tem outros diretórios e arquivos que são ocultos. Então a gente tem tanto os nossos arquivos e diretórios padrões normais, né? Vamos dizer assim. E a gente pode ter os arquivos ocultos também, que somente com o ls a gente não consegue ver, tá? Mas a gente pode utilizar algo que a gente chama de flag ou options, né? Ou opções, utilizando aqui o menos, tá? O símbolo de menos aqui, ou traço, tá? Dependente de como você queira dizer, mas você pode digitar aqui o menos "a". E eu vou aqui dar um enter e veja só, eu tenho aqui vários outros arquivos. Veja que agora não é só o projetos e o texto.txt. Tem vários outros arquivos e pastas que apareceram aqui. Eles não são exibidos somente com o ls, porque, como eu falei, eles são arquivos ocultos, tá? E no Linux, qualquer arquivo que começa com ponto, ele é considerado arquivo oculto. Se você for entrar na pastinha lá, você não vai conseguir enxergar eles, a menos que você vá nas configurações e coloque em exibir arquivos ocultos. Aí você consegue enxergar esses arquivos aqui. Você consegue visualizar esses arquivos e diretórios. Veja que eu tenho tanto arquivos quanto diretórios também, tá? Azul diretórios, branco arquivos aqui. E com o ls-a, eu consigo ver os arquivos ocultos também, beleza? E eu consigo também, tem um outro option aqui, né? Tem uma outra opção aqui de comando que eu posso dar o "-l". Veja só, agora como eu não coloquei o "a" aqui, somente o "-l", ele não apareceu os outros arquivos, né? Somente o projetos e o texto.txt,
Mas veja que apareceu mais informações sobre os arquivos. Então, se você der o traço L, ele vai aparecer aqui, por exemplo, informações de permissão, informações também de usuário, tá? De grupo, o tamanho dele, ok? A data de criação e tudo mais, beleza? Então, você tem informações mais detalhadas aqui sobre os arquivos, tá? Se eu quiser ver essas mesmas informações dos arquivos ocultos também, incluindo os arquivos ocultos, eu posso dar o ls-la. Fazendo isso, eu consigo ver tanto os meus arquivos normais quanto dos ocultos também. Todas as informações. Beleza? Então, é isso, tá? Eu posso também, veja só, a gente tem alguns, nesse tamanho aqui, veja só que a gente tem o número 4096, 1066, tá um nome que, se a gente tivesse um arquivo de gigabytes aqui, ele estaria um número enorme, porque ele ia mostrar o tamanho em bytes aqui, tá? Caso você não queira que mostre em bytes, caso você queira que ele mostre o tamanho de forma que humanamente a gente consiga entender, você pode dar o ls-lh, ok? Você colocando o H, ele vai formatar o tamanho aqui dos arquivos para kbytes, para megabytes, e aí a gente vai poder entender melhor o tamanho dos arquivos sem precisar ficar contando com a cabeça, ok? Por exemplo, aqui 4K, 4 KB e 0 aqui. Se eu quiser mostrar os ocultos também, eu posso dar o traço LAH, ok? Ou traço LS-LHA. Tanto faz a ordem, beleza? Então você pode colocar dessa forma aqui. Veja só, agora ele mostra aqui, por exemplo, 3.7. Aqui agora não é mais o 3.771. Como aqui o tamanho não é muito grande, até que não fica tão difícil da gente entender. Mas pode ser que tenha tamanhos de gigabytes aqui, de megabytes, que fica muito grande. E colocando o H aqui, você vai conseguir visualizar melhor, né, o tamanho real aqui. Beleza? Ok, então vamos limpar um pouco dessas informações no terminal. Como eu posso limpar essas informações no terminal? Eu posso utilizar o clear, tá? O comando clear, e dando um enter aqui, você limpa as informações que estão aqui. Você pode voltar com o terminal limpo, tá? De novo, tá? Algumas dicas de atalho que eu tenho para você. Caso você queira, por exemplo, acessar os últimos comandos, tá? Sem que você precise digitar de novo, mas você queira somente ver o histórico de comandos que você já digitou, é só você navegar através das setas para cima e para baixo, tá? Então, o último foi o clear. Veja só, o penúltimo foi esse. O antepenúltimo foi esse. E eu aperto para cima e eu vou navegando nos anteriores. Se eu apertar para baixo, eu vou voltando até chegar no último de fato, né? Que é o clear aqui e até nenhum, ok? Então, para cima, eu vou lá para trás, para os últimos. E se eu vier para baixo, eu venho aqui para os... Na verdade, né? É ao contrário. Para cima, eu vou voltar lá nos primeiros. E para baixo, eu vou voltar aqui para os últimos. Beleza? Mas você vai navegando que você vai entendendo aí. Agora, a gente viu que a gente tem uma pasta e um diretório aqui. Como eu consigo entrar dentro da pasta projetos através do terminal? Eu consigo através do comando cd, que é change directory, ok? Então, eu posso dar o cd projetos. Eu posso dar um enter aqui e veja só, eu estou dentro da pasta projetos. E aqui eu posso criar outras, né? Por exemplo, eu posso dar o mkdir aqui e eu vou... Vamos supor que eu tenho um projeto aqui de next, né? Eu vou dar aqui o next, mkdir next, e eu vou dar aqui o cd next, tá? Veja só, eu entrei aqui dentro da pasta next. Beleza? Aí aqui você pode, né, executar o seu comando para criar o seu projeto Next e tudo mais, caso você queira, tá? Só um exemplo aqui, tá? Você pode fazer isso com qualquer tecnologia que você quiser. Beleza? Novamente, clear para limpar o terminal. E se eu der o pwd, veja que ele vai identificar certinho a pasta que eu estou. /home, /hellocodes, projetos, /next. Que aqui é identificado por esse atalho aqui, né? Til, projetos, next aqui. Esse til, ele substitui esse /home, /hellocodes no meu caso. No seu caso, você /home, o seu usuário, o seu nome de usuário. Então tá. Então eu vou dar o clear aqui de novo. Como eu faço para voltar uma pasta atrás? Eu posso dar o cd. Se eu der o ponto aqui, somente o ponto significa que eu estou me referindo ao diretório atual que eu estou no momento. Então, se eu der o cd ponto, ele não vai fazer nada, não vai mudar de estado, né? Aqui o meu terminal, porque ele vai continuar no mesmo lugar. Porém, se eu der o ponto, ele vai voltar uma pasta anterior. Beleza? E se eu der o cd ponto de novo, ele vai voltar novamente para a pasta anterior. Ok? Então, você pode usar os dois pontos aqui
para que você volte na pasta anterior. Eu posso, por exemplo, dar o CD projetos barra next para eu pular diretamente para o next. Eu posso. Então, se eu fizer isso, eu pulo diretamente para lá. E eu vou dar o ls aqui, não tem nada aqui. Então, eu posso dar aqui o cd e vou colocar o nome de qualquer pasta. Vou colocar aqui images, tá? Que não existe. Se eu der o enter, veja que vai dar um erro, tá? Não existe nenhum arquivo ou diretório com este nome aqui de images. Então, se você escrever o nome de uma pasta que não existe, ele simplesmente não vai fazer nada. Aliás, ele vai mostrar uma mensagem de erro, mas não vai fazer mais nada. Mas e se eu quiser voltar 2 pastas atrás? Eu consigo voltar? Eu consigo. Veja só, para você voltar uma pasta atrás, você tem que dar o ponto, ponto. E se eu quiser voltar mais uma, é mais ponto, ponto? Não é dessa forma, tá? Se você fizer isso, vai dar erro. Você precisa dar o ponto, ponto, barra, e depois o ponto, ponto de novo, ok? E se você quisesse voltar mais ainda, você dava o barra, ponto, ponto, e assim por diante. Então, essa barra aqui, você vai separar as pastas em que você quer voltar atrás. Fechou? No nosso caso, é só o barra, barra, aliás, o ponto, ponto, barra, ponto, porque assim eu vou voltar uma, tá? Se eu der o ponto, ponto, eu vou voltar para projetos, de novo, vou voltar aqui para a home, tá? Do meu usuário. Vou voltar aqui para a raiz do meu usuário. Beleza? Ok. Além da raiz do meu usuário, eu tenho também a raiz do sistema. Eu posso acessar a raiz do sistema utilizando o barra aqui, tá? cd, barra e pronto. Aqui no barra eu estou diretamente na raiz aqui do meu sistema operacional do Ubuntu. Vou dar o ls e veja só, eu tenho as pastas aqui, os diretórios aqui da raiz, tá? Aqui são os diretórios padrões da maioria das distribuições Linux. Então a gente tem a pasta bin aqui, a pasta etc, a pasta home. Então a gente tem várias, a maioria dessas aqui, você vai ver que elas são pastas padrões, né? Eles são diretórios padrões, e com o tempo você vai começar a entender elas melhor, ok? Não é a questão aqui do momento, beleza? Mas aqui é a pasta raiz mesmo do sistema. Você não tem como vir em uma pasta atrás. Se eu der o cd ponto, ponto, você não vai conseguir voltar, porque é a primeira pasta aqui do sistema, é o primeiro diretório, né, aqui do sistema. Se eu der o pwd, você vai ver que só tem uma barra aqui, beleza? Assim eu consigo navegar em outras, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, no cd etc. Veja só, eu entrei aqui no etc, eu posso dar o ls. Veja que aqui eu tenho diversos arquivos e diretórios, né? Como eu posso voltar, então, para a minha pasta de raiz do usuário, tá? Porque, veja só, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui no cd, vou voltar aqui uma pasta, né? Que aí eu vou aqui na raiz. Se eu der aqui, por exemplo, o ls, ponto, ponto, tá? Veja só que dando o ls ponto, ponto, ele lista, né? Os arquivos e pastas da pasta anterior, porque o ponto, ponto ele serve também para você usar como ls. Então, eu vejo aqui que eu tenho a pasta home, ok? Se eu der o ls aqui, ls ponto, ponto, barra home, veja que ele listou as pastas que tem dentro de barra home, que é o Fabrício, que é um usuário, e o Hello Codes, que é outro usuário. Então, se eu der o ls ponto, ponto, barra home, barra hello codes, veja só que ele exibe aqui as pastas que eu tenho dentro dela. Então você pode usar o ls não só na sua pasta atual, como em pastas anteriores também. Fechou? Então se eu der, por exemplo, o cd, aliás, eu vou usar aquele atalho que a gente viu, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu apertei aqui o meu botão para cima e ao invés de ls, eu vou dar o cd aqui. Veja que eu voltei aqui na raiz do meu usuário, tá? Mas eu tenho um atalho, caso você precise também, que eu vou voltar aqui para minha raiz do sistema, tá? Voltei aqui, vou voltar aqui para o etc também. Se eu quiser voltar aqui para a raiz do usuário, minha pasta aqui de usuário, eu consigo fazer sem usar todos esses caminhos que eu coloquei? Consigo, somente com atalho. Eu vou digitar o cd e pronto, tá? Mais nada, somente o cd e enter é um atalho para você cair direto na pasta raiz do usuário aqui. Então, é somente uns atalhos, né, que a gente tem, tá? E a gente tem 2 tipos de navegação aqui. A gente tem a navegação absoluta e a navegação relativa. A relativa é que você começa a partir da pasta que você está. Então, aqui dentro, dando o ls, eu vejo que eu tenho a pasta projetos. Então, a navegação relativa, eu posso colocar o cd, como eu já fiz, né? Projetos, barra, next. Então, eu coloquei aqui o projetos, sabendo que eu tenho a pasta projetos dentro da pasta raiz aqui do usuário. Então, se eu der o enter, vai funcionar. Beleza?
Então, vou dar o CD aqui e vou voltar aqui para minha raiz, tá? Agora, eu tenho uma navegação também absoluta, porque se eu der o CD aqui e colocar um barra aqui, eu tenho que colocar aqui o caminho inteiro até o Projetos e Next. Então, eu tenho que colocar aqui o Home, depois eu tenho que colocar aqui o Hello, Codes, depois eu tenho que colocar aqui o Projetos, depois eu tenho que colocar aqui o Next. Dando Enter, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas aqui eu usei o caminho absoluto, porque eu usei desde lá da raiz do sistema até a pasta do Next aqui. Eu não considerei que eu estou dentro da pasta da raiz do usuário já. Eu comecei desde a raiz do sistema até a pasta aqui que eu entrei no momento, ok? Vou dar o CD de novo. Eu tenho um atalho, tá? Até para o absoluto, eu posso usar um atalho para chegar aqui no projetos, no barra projetos, barra next, eu posso usar o atalho do tio. Então, se eu usar o tio aqui, barra projetos, barra next, eu consigo fazer isso. Quando eu uso o absoluto, quando eu uso o relativo. O relativo você vai usar quando o diretório que você quer entrar está dentro da pasta que você está no momento. Você consegue entrar nele a partir da pasta que você está no momento, beleza? Mas, por exemplo, aqui eu estou dentro de projetos barra next. Como eu consigo entrar lá no etc, que está na raiz do sistema, a partir dessa pasta? Eu consigo através do caminho relativo? Conseguir, eu consigo através de dando 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Eu tenho que voltar muitas pastas atrás até entrar no etc, ok? Aí eu acertei. Mas, por exemplo, você pode errar. Ó. Se eu vou aqui dar aqui o meu atalho para cima. Se eu errar aqui, ó, etc. Beleza? Não vai achar, ok? Eu tenho que colocar certinho. E não é uma maneira muito legal de você fazer, né? Desse jeito. Então, é bom, nesse caso, você usar o absoluto, que é o barra etc. Fechou? Aqui você já entra, tá? Aqui você já está voltando aqui na raiz do sistema e você já coloca as pastas daqui para frente. Ok? Beleza. CD, Enter, para eu voltar aqui na raiz. E Clear também para limpar o meu terminal. Beleza? Então, a gente tem alguns atalhos aqui. Tem um outro recurso aqui que isso ajuda muito, tá? Que é você, por exemplo, eu vou dar o CD aqui e vou digitar aqui o P. E vou dar o Tab. Veja só que ele já identificou aqui que eu tenho uma pasta chamada Projetos aqui. Tá? E aí você dá o Tab, ele já autocompleta para você e você não precisa digitar o nome todo. Você tem que começar o nome de uma pasta que já existe, ou um arquivo que já existe, caso você queira mexer com um arquivo aqui, que ele já identifica, tá? Eu coloquei o P aqui, mas, por exemplo, eu posso aqui, ó, mkdir aqui, e vou criar um outro diretório chamado pasta. Vou dar o ls, e eu vou dar um cdp. Agora eu tenho dois que começam com P. Vou dar o tab aqui de novo, e vou dar mais uma vez, e veja só que na primeira vez ele não funcionou, tá? Na primeira vez ele simplesmente não sugeriu nada no autocomplete, porque eu tenho mais de uma. Na segunda vez que eu dei o tab, aí ele já sugeriu. Ele falou que eu tenho duas pastas começando com P. Eu tenho que escolher uma. Então, eu posso colocar a segunda aqui, palavra, a segunda letra, na verdade, né? E eu dou aqui o tab e veja só, agora ele conseguiu sugerir. Se eu voltar aqui e colocar o A, agora ele consegue sugerir. Se eu colocar o E, que não tem, e eu der o tab, eu posso ficar a vida inteira aqui que ele não vai sugerir nada, porque eu não tenho pasta com o E. Então, é um atalho muito útil, tá? Que sempre que você começar a digitar uma pasta, você pode digitar o tab aqui, que ele vai autocompletar para você, tá? E aí, por exemplo, cdn, tab, next. Então, isso ajuda demais, ok? Beleza. Então, a gente já utilizou de recursos de navegação aqui, a gente já navegou aqui através dos diretórios, né? Agora, por exemplo, a gente pode gerenciar essas pastas e arquivos aqui, tá? Como eu posso... Eu vou criar aqui mais uma pasta chamada repositórios. Ok? E vou dar o ls aqui. Como eu consigo mover a pasta repositórios para dentro da pasta projetos? Né? Vamos fazer de conta que eu errei, tá? Eu era para ter criado essa pasta dentro de projetos. E eu coloquei dentro da raiz do usuário, dentro da pasta do usuário. Como eu posso fazer isso? Eu posso usar o comando mv, ok? Então, mv é de move, né? Então, você pode usar o mv. E aqui, eu digito primeiro, né? O repositórios, que aí eu dou tab e ele já autocompleta para mim. O primeiro, eu coloco o arquivo que eu quero, o arquivo pasta, né? Que eu quero mover. E depois, por último, eu coloco aqui a pasta em que eu quero mover a outra pasta, o outro diretório aqui, ok? Eu posso colocar até mais de uma aqui atrás, se eu quiser, tá? Mas no caso, a gente vai começar somente com uma. Eu quero mover, então, repositórios para projetos. Eu dou o Enter e veja só, vou dar o ls e não temos mais o repositórios aqui. Ele foi movido para dentro de projetos.
eu quero mover também o pasta e o texto.txt para dentro de projetos, tá? O último vai ser sempre a pasta em que você vai mover os que estão aqui atrás, ok? Então, eu vou dar o Enter, vou dar o ls. Veja só, eu movi tanto o arquivo texto.txt e a pasta para dentro de projetos também. E se eu entrar em CD Projetos, der o ls e veja que está tudo aqui dentro, tá bom? Então, a gente aprendeu aqui como a gente consegue mover aqui, tá? As coisas. Porém, esse repositórios aqui, eu errei também. Eu queria renomear esse repositório para repos, tá? Porque tá muito feio esse nome, repositório, tá muito grande. Quero facilitar e colocar somente como repos aqui. Tirar esse itórios aqui. Como a gente pode fazer isso? Existe o comando para a gente renomear um arquivo? Existe o comando para a gente renomear. Tá? É o RN? Não é o RN. É o RM? Não é o RM. É o R alguma coisa? Não é o R nada, tá? É o mesmo comando que você usa para mover. É o MV, ok? Então, com o MV, você consegue renomear um arquivo. Só que, vamos lá, vou colocar aqui o repositórios. Só que ao invés de você colocar uma pasta que existe agora, um diretório que existe para você mover o repositórios para dentro dela, você coloca um outro nome de pasta que não existe, tá? No diretório atual que você está no momento, que aí ele renomeia ao invés de mover. Então, existe a pasta com o nome pasta? Existe. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai mover o repositórios para dentro de pasta. Agora, eu vou colocar o repos aqui. Existe a pasta repos aqui? Não existe. Então, ao invés de mover, ele vai somente alterar o nome, tá? Se eu fizer isso, der o ls, agora eu tenho repos. E serve também para arquivo, tá? Se eu der o mv, vou colocar aqui o texto.txt. E vou colocar aqui, por exemplo, um artigo.txt. Vou dar o Enter. Veja só que renomeou o texto para artigo.txt. Veja que ele até ordenou em ordem alfabética aqui. Beleza? Então, vamos lá. A gente já aprendeu a mover, a renomear os arquivos e pastas. Agora, eu quero copiar esse arquivo artigo para dentro de uma outra pasta. Eu consigo fazer isso? Eu consigo, através do comando cp. Eu digito aqui cp, eu coloco aqui artigo.txt e eu digito agora, tá? Eu posso digitar aqui o diretório que eu quero copiar para dentro dela, beleza? Se eu colocar somente o ponto aqui, der o Enter, ele não vai aceitar porque fala que eu não posso copiar um outro artigo com o mesmo nome para o mesmo diretório, beleza? Só que eu posso copiar para outro diretório. cp, eu vou dar o clear aqui para ficar melhor, né? Vou dar o ls de novo, vou dar o cp artigo.txt e eu vou colocar aqui dentro da pasta repos, tá? Vou dar um Enter, vou dar o ls, agora não movi, eu copiei, então vai manter os dois. Eu posso dar aqui o ls repos, que agora eu vou listar os arquivos dentro de repos, e veja só, tem um artigo txt lá dentro também, beleza? E eu posso copiar tanto arquivos quanto pastas também, do mesmo modo. Eu posso dar aqui o cp next, eu posso colocar aqui repos, aqui eu vou copiar a pasta next para dentro de repos, ok? Na verdade, eu não posso fazer somente com CP, tá? Então é até bom eu ter feito isso, porque eu esqueci desse detalhe. Eu preciso utilizar aqui o traço R para identificar que é recursivo. O que é recursivo? É uma pasta dentro de outra pasta, dentro de outra pasta e assim por diante, ok? Então, em muitos comandos que você quiser trabalhar com pastas, com diretórios, tá? Dependendo se você quiser, por exemplo, mover, remover, você precisa usar o traço R aqui para dizer que você está autorizando a trabalhar com recursividade, ok? Então, eu posso dar o cp-r, e aqui eu coloco o next, depois eu coloco aqui o repos. E assim, eu vou aqui dar o ls, normal, tá? Porque ele copiou. Eu vou dar aqui o ls repos. Agora eu tenho um artigo.txt dentro do repos e também a pasta next, tá? A gente aprendeu a criar os diretórios, a mover os diretórios, a renomear os diretórios, a copiar os diretórios. Agora faltou a gente remover os diretórios e arquivos. Como a gente pode fazer isso? Eu vou dar o ls aqui. Veja que eu tenho um artigo.txt aqui na raiz do usuário, mas também tenho dentro de repos. Então, como eu faço para excluir este arquivo aqui dentro da pasta que a gente está no momento, tá? Na verdade, eu vou voltar um pouquinho aqui. Não é dentro de repos que a gente tem. Deixa eu dar o ls aqui. Não é isso mesmo, tá? Eu confundi aqui achando que a gente tinha dentro da raiz. Então, na verdade, eu vou projetos, beleza. Fiz uma leve confusão aqui.
Agora eu quero remover esse arquivo .txt. Eu posso usar um comando chamado rm, tá? Que é rm de remove. Eu posso vir aqui, dar o artigo.txt, dar o enter e veja só, se eu der o ls, não se encontra mais aqui, tá? E tome muito cuidado ao você utilizar este comando do rm, porque não tem lixeira para quando você deleta pelo terminal, beleza? Então não tem recuperação depois, você não vai ver uma lixeirinha lá que você pode recuperar. Então você deletou, é para sempre aqui, fechou? Mas beleza, agora eu quero deletar também essa pasta chamada pasta, porque não faz sentido essa pasta chamada pasta aqui. Tá? Então eu quero dar o rm, pasta e veja só, não consigo novamente porque é um diretório. O que eu posso utilizar é a nossa flagzinha aqui do R, para mostrar que a gente quer trabalhar com diretórios também, que é recursivo. Agora eu posso vir aqui em pasta e eu posso colocar mais uma aqui que é o next, porque eu copiei aqui o next para dentro de repos também. Então eu posso deletar essas duas aqui, tá? Então eu vou dar o enter, vou dar o ls agora e veja só, eu só tenho a pasta repos aqui dentro da pasta de projetos. Se eu entrar aqui, cd repos, eu tenho aqui o ls, eu tenho os meus arquivos e pastas aqui. Beleza? Então, vou dar o clear aqui. E por essa aula é isso, tá? Estes são os principais comandos que você pode gerenciar arquivos e pastas. Na próxima aula a gente continua vendo também sobre outros comandos de linha de comando que é muito importante que você aprenda, tá? Para trabalhar no seu dia a dia com desenvolvimento. Gostou dessa aula? Então dá uma moralzinha pra gente dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando, tá? No grupo da faculdade, no grupo aí de amigos que você sabe que tem interesse também nesse assunto. E não esqueça também de ver os outros conteúdos que a gente tem no canal, porque tem mais conteúdos que pode ser que te ajude também. Partiu a próxima aula então, fica com Deus e até a próxima.